Então nós temos na tarde e noite de hoje, o nosso companheiro de doutrina, o Jefferson Pocheroli, que vem de Itajaí e nos traz o tema curas reais ou curas aparentes. Que Jesus te abençoe. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em paz, em serenidade, para, nesses instantes em que aqui estivermos, possamos ter reflexões salutares, momentos de profunda renovação dos nossos sentimentos e nossos pensamentos, auxiliados pelos benfeitores espirituais e pela doutrina espírita, que tanto ilumina a nossa consciência. A proposta hoje é falarmos sobre curas aparentes e curas reais. E, evidentemente, quando falamos de curas, falamos dos processos de enfermidades, as doenças, e falamos também da busca, da conquista da saúde. E, evidentemente, que esses conceitos, cada um de nós traz de forma diferente. Cada um de nós busca de forma também diferente, pois a cura que buscamos nem sempre é a cura real. Identificarmos o que buscamos quando falamos e nos relacionamos com as questões de enfermidade e de saúde é extremamente importante. E a doutrina espírita, evidentemente, tem muito a contribuir nessa compreensão. Aqueles que trazem qualquer tipo de enfermidade, que estão doentes, trazem também o desejo de alcançar a saúde, de buscar a cura. E que cura estamos buscando nesse processo? E se pudéssemos pedir o auxílio da espiritualidade? E se o Espírito viesse em nosso auxílio, o que ele poderia nos falar em relação ao nosso desejo de cura? Qual a sua contribuição? E nós iniciamos as nossas reflexões trazendo um item de O Evangelho segundo o Espiritismo, que está exatamente no capítulo 8º, itens 20 e 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo que tem por título Bem-aventurados os puros de coração. E Allan Kardec, então, traz, na última instrução dos Espíritos, o último item, intitulado Bem-aventurados os que têm fechados os olhos, uma mensagem do Espírito Vianney, conhecido ao seu tempo como Cura das. Uma mensagem recebida em Paris em 1863. E Vianney viveu entre os anos de 1786 e 1859. Portanto, 4 anos após a sua desencarnação, ele traz essa mensagem. E quando nós buscamos a biografia desse espírito, vamos encontrar um abnegado servidor do Cristo, alguém que desde jovem desejava servir a Jesus e assim buscou então a sua filiação religiosa à igreja da época, só que não detinha muitas condições. E então a igreja o manda para uma região de muita miséria, de muita necessidade. E o jovem Vianney então dedica a sua vida ao próximo. Dedica-se com amor, com abnegação, com devotamento ao Cristo. E narram então que Vianney, por muitas oportunidades, deixou de se alimentar para que aquele alimento pudesse então matar ou saciar a fome daquelas pessoas que o buscavam. E era reconhecido também pelo dom de cura. Com a sua fé, com a sua faculdade de cura, ele então provocava determinados fenômenos de cura. E era então um espírito conhecido por essa bondade. E ele inicia então essa mensagem, trazendo um questionamento. Já que diz Allan Kardec que essa mensagem foi dada em relação a uma pessoa cega, e que o espírito de Vianney fora então
evocado. E o Espírito inicia assim: meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres eu sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão aquele que é o Pai de todos nós. Portanto, neste momento inicial, Vianney nos situa. Ele vem falar do desejo e o motivo daquela evocação. E ele diz então do sofrimento daquela jovem. E ele diz que ore e espere. E apresenta também a sua humildade. Quando ele diz que nenhum dos processos de cura que ele participou ocorreu senão pela permissão divina. Sem que Deus quisesse que assim, que daquela forma ocorresse. E ele continua ainda. E vamos aqui trazer alguns trechos, e a mensagem integral fica para que os amigos possam lê-la em casa. E ele diz então: nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. E ele diz então: após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura, que apenas timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Vejamos que Vianney nos recomenda, como ele falou inicialmente, que ore e espere. E ele diz então: nas vossas aflições orai. E como devemos orar? E devemos avaliar como oramos, porque Vianney nos traz uma proposta. E ele diz então: cura-me, o nosso pedido a Deus. Antes, a minha alma enferma, para que ela alcance então o seu estado de pureza. Para que ela então apresente aquela brancura inicial que tínhamos no momento da nossa criação, simples e ignorantes, mas que nós fomos então, no decorrer das nossas experiências, nas múltiplas existências, adquirindo comprometimentos, através de equívocos, de propostas que nos afastaram da lei divina e que nos permite nos encontrarmos assim hoje. Muitos de nós trazendo determinadas problemáticas, enfermidades, doenças, mas que são, na realidade, aquilo que Vianney diz, que a carne seja castigada, mas que a alma seja curada. E ele já nos apresenta nessa mensagem a proposta da cura real. A cura da alma, alcançar a purificação do espírito. E ele diz, após essa prece, quando nós pedimos então a Deus que faça com que a alma enferma se cure, nós receberemos então a cura? Não. Nós receberemos força e coragem para prosseguir. E ele diz então, pode ser então que a cura também ocorra, mas ela não é o nosso objetivo principal. Evidentemente, quando nós oramos, nós movimentamos as grandes potências da alma, a fé, a esperança, a vontade. E nós então, quando estamos imbuídos desse propósito, recebemos os benefícios da oração, da fé, e esse processo de cura se dá de forma natural, de acordo com a permissão divina. E continua então o Espírito. Contudo, uma vez que aqui me acho numa assembleia onde principalmente se trata de estudos,
Dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixasse e tornasse causa da vossa condenação. E ele diz então, neste ponto da mensagem, já que estamos aqui numa assembleia de estudos, vamos buscar então reflexões, compreender um pouco mais a respeito desse processo de enfermidade, de saúde, da busca da cura. E ele diz então, vamos considerar os bem-aventurados da expiação, aqueles que vêm destituídos da visão. E ele vai dizer então, trazendo a lição de Jesus, de que era melhor ou mais conveniente que fosse arrancado o olho, do que ele tornasse causa de novos compromissos, de novos comprometimentos. E ele diz então, quantos há no mundo que um dia, nas trevas, maldirão o terem visto a luz? Sim, como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes límpida a visão. Que estamos aproveitando essa reflexão do Espírito Vianney, fazendo com a nossa faculdade de enxergarmos. Essa bênção divina, que evidentemente damos o devido valor quando a perdemos, mas o que estamos fazendo? Vianney vem nos falar que quantos no mundo maldizem terem um dia visto a luz, porque experimentando a visão, nós podemos nos comprometer, porque quando nós observamos, nós estamos emitindo um julgamento, estamos observando, estamos tecendo pensamentos, sentimentos, e como estamos nós utilizando essa faculdade de ver? Será que nós buscamos observar o que é belo? Será que nós buscamos observar com o olhar da caridade? Porque, evidentemente, se nós estamos utilizando mal a visão, nós, em algum momento, despertaremos para esse mau uso. Por que não utilizamos bem? Porque perdemos tempo com coisas pequenas, insignificantes diante da beleza da vida. Como observar uma paisagem e não lembrar da presença de Deus? Como não aproveitar, ao abrir os olhos todos os dias, abrindo a alma para uma nova oportunidade, uma nova experiência, não bendizendo a Deus? Estabelecendo esse compromisso de buscar o que é belo, de buscar aquilo que possa elevar a nossa alma. E ele continua então, agora algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias? Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda? Confia no bom Deus que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas a teu turno, ora, e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. E ele conclui então, antes que me vá, recebei todos vós que aqui vos achais reunidos a minha bênção. Portanto, o Espírito Vianney, nessa mensagem que é muito mais longa do que os trechos que trouxemos, vem se referir a esse processo de cura. Ele que foi evocado para que ali pudesse, como diz ele, impor as mãos, restituir a visão. E ele vem trazer essa lição, ora e espera. Através da oração, auriremos força e coragem para seguir. E ele diz então, a pobre sofredora,
que somos todos nós, que trazemos ainda a alma enferma, ele vai dizer então: confia no bom Deus, espera e tem ânimo. E ele diz, nesse processo de confiança em Deus, que fez a ventura, que permite a tristeza, ou seja, essa inteligência suprema do universo, que nos permite a experiência necessária. Por que estamos passando por esse processo? Como sondar os desígnios divinos? Mas em algum momento nós falamos: seja feita a tua vontade. E nós, diante desse processo, diante da enfermidade, à luz da doutrina espírita, como nos comportamos? Será que nós nos revoltamos? Será que nós buscamos maldizer a Deus? Por que comigo? Será que errou o endereço, a enfermidade? E Allan Kardec faz essa nota: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte, mas não é do que efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Kardec então traz as causas anteriores e atuais das aflições, que está no capítulo 5 do Evangelho. E ele vem dizer então, quando uma aflição na consequência dessa vida é da passada. Portanto, ele nos convida a fazer uma reflexão de que o que estamos sofrendo está relacionado com algum ato da nossa existência presente. Se não encontrarmos a causa, ela está então numa vida passada. E André Luiz traz no livro Estude e Viva, através de Chico Xavier, a seguinte mensagem: os soluços de dor são compreensíveis até o ponto em que não atingem a fermentação da revolta, porque depois disso se convertem todos eles em censura infeliz aos planos do céu. A enfermidade jamais erra o endereço para as suas visitas. As lágrimas, em verdade, são iguais às palavras. Nenhuma existe destituída de significação. Somente chega a entender a dor, a vida, quem compreende a dor. Portanto, André Luiz vem, neste capítulo 17 do livro Estude e Viva, nos trazer uma reflexão em torno desses processos de sofrimento e de enfermidade. E ele vem nos falar dos soluços da dor, que são compreensíveis, mas eles não podem trazer no íntimo a revolta, censura infeliz aos planos do céu, aos desígnios divinos. Porque ele vai dizer: a enfermidade jamais erra o endereço. Algo ocorreu em nossa existência que nos permite experimentar determinada enfermidade. Algo que praticamos nessa existência, ou algo que praticamos numa existência do passado, e que nos traz hoje como uma experiência necessária à enfermidade. E podemos dizer que nós que aqui estamos, temos a ventura, a bênção de atravessarmos esse processo com o conhecimento da doutrina espírita, que nos permite essa compreensão, que nos permite compreender o valor ou o significado da dor em nossa existência. E Joana de Ângeles, no livro Libertação do Sofrimento, traz um capítulo cujo título foi aproveitado na exposição da noite de hoje: Curas Aparentes e Curas Reais. E ela vai nos dizer: quando a doença se instala no organismo, estamos diante de uma advertência de que algo não se encontra bem, seja em relação ao equilíbrio físico, emocional ou psíquico, merecendo cuidados que podem ser tomados de forma que a saúde seja reconquistada.
Joana de Ângeles vem nos dizer: quando a doença se instala, é um sinal de advertência. Algo não está bem. Algo afetou o equilíbrio físico, emocional ou psíquico e exige de nós cuidados. Algo não está bem. Desequilibramos algo. Devemos avaliar então as nossas ações. Emmanuel vai nos dizer que saúde é a perfeita harmonia da alma. Um conceito que talvez muitos de nós não adotássemos. Saúde consiste na perfeita harmonia da alma. Joana de Ângeles vem nos dizer que quando a doença se instala, é uma advertência de que algo não está bem. Algo desequilibrou, algo está em desarmonia, seja no nosso corpo físico, nas nossas emoções ou psiquicamente desequilibramos. E ela diz então: na raiz profunda, porém, das enfermidades está uma necessidade de recomposição moral do espírito, aguardando o refazimento emocional, reajustamento interior, renovação de conduta. Portanto, quando nós pegamos esse conceito de Joana de Ângeles, nós conseguimos compreender melhor as nossas enfermidades. A necessidade de avaliarmos, de recompormos-nos moralmente. Se o nosso organismo físico está desequilibrado, apontando uma advertência de que algo não vai bem, o que estamos fazendo para termos essa consequência? Podemos estar em excesso de alguma atividade física, provocando algum dano. O excesso de consumo, do consumo de alguma substância, seja ela a própria alimentação em excesso, que nos provoca determinadas consequências, nos advertindo de que algo está desequilibrando o corpo físico. É necessário, então, equilibrarmos a nossa alimentação. O consumo de álcool provocando consequências no desequilíbrio do corpo físico, nos convidando a uma recomposição moral. É necessário corrigirmos, renovarmos a nossa conduta. E assim nós vamos pegar tudo aquilo que desequilibra o nosso organismo físico, o tabaco, as drogas e tantas outras ações que danificam, que esgotam o nosso corpo físico. E a enfermidade surge como uma advertência. Algo não está bem, nos chamando a atenção para observarmos e buscarmos novamente o equilíbrio, as nossas emoções. Quando nós desequilibramos as nossas emoções, diante de determinado comportamento, aqueles que dizem que têm pavio curto, aqueles que não têm pavio, aqueles que se preocupam demais com a opinião do outro, aqueles que diante de qualquer acontecimento desequilibram-se emocionalmente, sentem medo, angústia, ansiedade, estresse. E nós então adoecemos. E a Joana de Ângeles vem nos falar recomposição moral do espírito, refazimento emocional. Ou seja, eu preciso buscar o equilíbrio emocional. Mas eu passo por essa situação tantas vezes e desequilíbrio em todas elas. É um convite da vida ao equilíbrio. Não por acaso determinados acontecimentos nos alcançam, exatamente para conseguirmos equilibrar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Desequilibramos psiquicamente. Necessidade de reajustamento interior, renovação de conduta. Portanto, todas as enfermidades que nos alcançam nos apresentam um convite à recomposição moral, a avaliarmos as nossas ações,
naquele processo que Agostinho traz na resposta à questão 919A, o autoconhecimento, a reforma daquilo que precisamos fazer para melhorarmos. E como fazemos isso, senão com o autoconhecimento, com essa busca interior. Joana de Ângeles, também a benfeitora espiritual no livro Autodescobrimento, vem aprofundar esse tema quando ela diz que os nossos sentimentos são energias. Tudo aquilo que sentimos, estamos fazendo circular energias que envolvem o nosso corpo físico, nosso corpo perispiritual. E essas energias, quando estão estabelecidas no padrão das virtudes, nos trazem bem-estar. Quando são vícios ou paixões, trazem um desequilíbrio emocional. E ela diz então que nesse processo, nós costumamos taponar os vícios, as nossas paixões. Nós então nos magoamos, desequilibramos emocionalmente, psiquicamente. Nós ressentimos, odiamos, nos iramos. E a benfeitora diz que nós taponamos esses sentimentos em nosso mundo íntimo. E o nosso ego nos faz apresentar ao outro, à sociedade, aquilo que aparentamos ser. Mas a nossa realidade íntima é que estamos taponando esses sentimentos, desequilibrados. Ou seja, estamos desequilibrados emocionalmente, estamos então escamoteando. E ela diz, dia virá, em que esses sentimentos que estão no mundo íntimo, sem a devida atenção, sem serem trabalhados diariamente, virão à tona. E quando eles expurgirem, trarão, sem dúvida alguma, uma enfermidade. E vamos observar hoje a ciência médica trazendo essa correlação de determinados comportamentos emocionais, psíquicos, com determinadas doenças. Comprovando que quando nós desequilibramos as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós estamos provocando, a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo, uma enfermidade. Por isso, o equilíbrio. Por isso, a recomposição moral do espírito, refazimento emocional, reajustamento interior, renovação de condutas. Mas eu sempre fiz assim. Mas é necessário em algum momento renovarmos a nossa conduta, buscarmos outras ações. E ela diz então, mistério se faz que se haja conseguido entender a mensagem subliminal do desconforto experienciado, significando a fragilidade do corpo e a indestrutibilidade do espírito, a vacuidade de muitos prazeres e o valor de outras conquistas que proporcionam bem-estar e alegria. Este efeito opera-se do interior para o exterior da criatura, em forma de compreensão do sentido existencial e do esforço que irá empreender para preservar o equilíbrio indispensável à manutenção da harmonia na condição de saúde. E ela vem nos falar que é necessário compreender essa mensagem subliminar de que esse desconforto apresenta a fragilidade do nosso corpo. Diante da enfermidade, aqueles que se achavam fortes percebem a fragilidade do corpo, mas percebem também a indestrutibilidade do espírito, porque evidentemente continuam pensando, continuam, apesar da enfermidade, plenos da consciência. Começamos a dar valores para aquilo que nos proporciona bem-estar e alegria. E é o convite a percebermos a vacuidade de determinados prazeres, determinada conduta que tínhamos e que nos provoca hoje essa experiência. Portanto, diz a benfeitora, essa mudança, esse equilíbrio é um processo de dentro para fora da criatura, permitindo a compreensão do sentido existencial
e o equilíbrio. E ela vai falar manutenção da harmonia na condição de saúde. Perfeitamente dentro daquela proposta de Emmanuel. A perfeita harmonia da alma consiste nesse estado de saúde. E Leon Denis vem nos trazer uma mensagem sobre a resignação no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Leon Denis, contemporâneo do Sr. Allan Kardec, um espírito que perseverou no bem, grande filósofo da doutrina espírita, ele que padecera de severas enfermidades, perdeu a visão, mas nem por isso deixou de falar da doutrina espírita, de escrever as suas obras, de responder às cartas que lhe chegavam. Quando não podia mais escrever, então ele ditava. E assim prosseguiu esse espírito nobre. E ele disse então, aprende a sofrer. Não te direi procura a dor, mas quando ela se erguer inevitável em teu caminho, acolhe-a com amiga. Aprende a conhecê-la, apreciar-lhe a beleza austera, a entender-lhes os secretos ensinamentos. Estuda-lhe a obra oculta. Em vez de te revoltares contra ela, procura tirar dela, em sua passagem por tua vida, todo o proveito que ela pode oferecer ao espírito e ao coração. Portanto, Leon Denis vem nos falar dessa resignação, que não é algo que muito tempo e por muito tempo pensávamos, Deus quis assim. Não. Leon Denis vem nos falar da resignação dinâmica, ou seja, aprendermos com a dor. Não é para nos acomodarmos, é para buscarmos aquilo que Joana de Ângelo veio nos falar, o equilíbrio, a recomposição moral do espírito. Por isso ele diz, acolhe a dor, busca entender a lição, a mensagem austera que ela vem te trazer. A obra oculta que ela está realizando em nosso mundo íntimo, o significado desse processo, a experiência necessária para o espírito, para a sua purificação, como nos falou Vianney na mensagem inicial. Estamos purificando a nossa alma. Por isso aquela mensagem de Vianney, tratando de enfermidade, estava no capítulo 8º, bem-aventurados os puros de coração. Conclui Jesus dizendo, porque eles verão a Deus. E evidentemente que vamos purificando a nossa alma, o nosso coração, a partir desse processo de enfermidade, de sofrimento, não devemos buscar. Mas quando ele chegar trazendo essas lições, nós devemos aprender, renovar a nossa conduta, reajustarmos as nossas emoções, reequilibrarmos, buscarmos a harmonia da alma, a harmonia física, emocional e psíquica. E Carlos Torres Pastorino vem contribuir também na obra Impermanência e Imortalidade. E ele diz então, quando se tornar possível compreender e viver o conhecimento de que somente existe sofrimento, porque o espírito é o seu desencadeador, em razão dos atos que atentam contra os estatutos divinos, naturalmente o sentido existencial altera a sua conduta, proporcionando uma tranquila aceitação desses efeitos malsãos, convertendo-os em bênçãos de equilíbrio para depois. Nos falando desse conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona, só existe sofrimento. Nós que aqui estamos, os nossos irmãos em humanidade, sofremos porque o Espírito é o desencadeador desse sofrimento. Em algum momento da nossa existência, nós desequilibramos, nós desarmonizamos a nossa relação com a lei divina. Estamos hoje, então, experimentando essa consequência. Para quê? Para a nossa renovação, para a nossa harmonia, para buscarmos, então, nesse novo sentido existencial, a renovação de conduta. E ele diz mais, a importância desse entendimento, de que o Espírito é o desencadeador do sofrimento, é significativa, porque ao permitir-lhe a presença do sofrimento, passa a conduzir-se de forma edificante
não desejando expulsá-lo por meio de drogas ou cirurgias ou de métodos alternativos que não remontem às causas, diminuindo apenas os resultados. É certo que esse procedimento exige uma decisão consciente e uma compreensão dilatada em torno da realidade superior. Carlos Torres Pastorino dedica boa parte da sua obra para falar sobre sofrimento e sobre enfermidades. E ele vai dizer então que a nossa cultura, a cultura da sociedade moderna, tem estabelecido as criaturas a fuga do sofrimento. Nós não lidamos bem com a dor. Diante de tamanha tecnologia, de tamanha modernidade, de tamanho número de analgésicos e de remédios que permitem evitarmos qualquer tipo de dor, diz o benfeitor espiritual, nós estamos estabelecendo uma cultura da fuga da dor. Nós queremos expulsar a dor. Temos qualquer sinal de dor, uma advertência, nós buscamos o analgésico. E é necessário, evidentemente, mas é necessário buscarmos entender o porquê desse processo. Por que estamos sentindo esse desconforto? É uma advertência. Algo não estamos fazendo, ou algo estamos fazendo que está desequilibrando o corpo físico, as nossas emoções, ou o nosso equilíbrio psíquico. E quando nós desejamos somente expulsá-lo, nós estamos tratando somente os efeitos. Não estamos entendendo que o Espírito está desencadeando isso por uma ação ou por uma omissão. Algo que estamos fazendo, algo que estamos deixando de fazer, que está nos provocando, então, essa enfermidade, esse sofrimento. E com esse entendimento, então, nós conduzimos a nossa existência de forma edificante. A renovação que Joana de Ângeles veio nos falar, a recomposição moral do espírito. Ou seja, nós não queremos mais expulsar esse processo de sofrimento, essa enfermidade, diz ele, por meio de drogas ou cirurgias, ou métodos alternativos que não remontem às causas. Evidentemente que nós vamos buscar a cirurgia, a medicina convencional, nesse processo da busca de diminuir as dores, mas nós, no nosso mundo íntimo, vamos buscando a renovação. Estamos trabalhando a cura real, de dentro para fora, recompondo-nos moralmente, reequilibrando a nossa conduta, renovando as nossas ações, reajustando o nosso mundo íntimo. Estamos trabalhando os efeitos, as causas, desculpe, e não somente os efeitos. Não estamos buscando métodos alternativos. Quantos não ouvimos de cirurgias espirituais realizadas aqui ou acolá? E o Espiritismo nos recomenda remontarmos as causas. Porque se trabalharmos somente os efeitos, se traçarmos aqui uma cirurgia no método convencional ou no método alternativo e tirarmos daqui uma manifestação patológica, uma enfermidade, tiramos aqui um efeito. Se nós não trabalhamos o nosso mundo íntimo, se nós não renovamos a nossa conduta, nós continuaremos sendo os mesmos. Nós não ressignificamos a nossa existência. Nós continuaremos com a mágoa, com o ressentimento, com o ódio, com a ira. Nos afastando ou continuando o afastamento da lei divina. Estamos tratando somente os efeitos. Não remontamos as causas. Quando Chico Xavier foi questionado, Chico, Arigó tem realizado verdadeiros milagres. Um médium que fazia cirurgias ditas espirituais ao tempo de Chico. Indagaram ao Chico, por que não buscas Arigó? Faça uma cirurgia, uma pequena incisão no seu olho, e ele te reconstituirá a visão.
E Chico então disse que não buscaria. Ele disse que ele já estava acostumado com aquela enfermidade. E ele dizia, se eu tirar daqui, essa enfermidade surgirá inevitavelmente em outra parte do meu corpo. E nessa outra parte, eu ainda não estou acostumado. Então deixa aqui, porque aqui eu estou acostumado, aqui eu sei como lidar. Aqui eu estou aprendendo. Porque Chico sabia desses processos inevitáveis, inadiáveis, que a enfermidade nos traz. Não há como adiarmos esse compromisso. É necessário atravessarmos por esse processo. Buscamos a medicina convencional, buscamos a renovação íntima, buscamos a causa das enfermidades em nós mesmos. E nós pedimos a Deus então que Ele possa curar a nossa alma. Que Ele possa então trazer a cada um de nós força e coragem, bom ânimo para prosseguirmos. Porque essa grande proposta da doutrina espírita, a renovação da criatura para o bem, trabalhar o seu mundo íntimo. Por isso a proposta do autoconhecimento. Por isso a proposta de Allan Kardec, que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as suas más tendências. E assim, nós seguiremos a estrada da nossa existência, convivendo com esses processos. E nós vamos encontrar Allan Kardec dedicando parte da obra Gênese para falar das curas de Jesus, os ditos milagres. Quantas oportunidades narradas no Novo Testamento que Jesus promoveu essas curas. Em todas elas ele dizia, a tua fé te curou. Vá e não tornes a errar. Perfeita harmonia com o que a doutrina espírita nos apresenta. Mas narra o Novo Testamento que em uma oportunidade em que Jesus passava por Jericó, estava sentado à margem do caminho o cego Bartimeu. E narra o Evangelho de que Bartimeu, que ouvira falar de Jesus, das curas que Jesus operava, sabendo que Jesus estava passando, começa a gritar, Senhor, tende piedade de mim. E a multidão pedia para ele parar de gritar, que estava perturbando. E ele então torna a dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. E a multidão novamente admoesta Bartimeu. E Jesus para e diz, tragam-no. E os discípulos então vão até Bartimeu e dizem, o mestre quer te ver. E Bartimeu então narra o Novo Testamento, larga a capa e vai em direção a Jesus. Coloca-se diante dele e Jesus lhe pergunta, que queres que eu te faça? E ele diz, que eu veja, Senhor. E Jesus diz, então veja. E narra o Novo Testamento. E ele viu. E podemos nos colocar na condição de Bartimeu. Podemos dizer que em determinado momento da nossa existência estávamos sentados no caminho. Mas ouvimos a mensagem de Jesus. Rogamos a Ele misericórdia. E Ele então nos chamou. E nós, quando vamos à presença de Jesus, largamos a capa que encobre a nossa realidade íntima, a nossa máscara social. E despidos da capa, nos apresentamos diante de Jesus como somos. E quando estamos diante dele, o Mestre nos pergunta, que queres que eu te faça? O que falaríamos nós, diante desse encontro divino na Rádio Novo Testamento, se fôssemos nós, diante de Jesus, e Ele nos questionasse, que queres que eu te faça? Poderíamos falar o mesmo que Bartimeu,
que eu veja, Senhor. Que eu veja em mim o que precisa ser modificado. Que eu perceba em meu mundo íntimo as minhas dificuldades, as minhas imperfeições. Que eu veja, Senhor, os vícios, as paixões que ainda me impedem de observar, de abrir os olhos para a vida plena, para a existência, a beleza da vida. Que eu veja, Senhor, as oportunidades que me concedes, pela Tua misericórdia, de fazer o bem, de fazer a caridade, de amar, de reconstruir a nossa existência, de perdoar, como foi dito na mensagem inicial. Que eu veja, Senhor, essa oportunidade que temos nessa existência, com o conhecimento que possuímos, que ilumina a consciência, que ilumina a nossa visão, que clareia o nosso caminho para seguirmos os Teus passos. E ele repetiria aquilo que já nos disse em outro momento, então veja. E aqui estamos, plenos dessa visão que Jesus nos concedeu, a visão que descortinou o mundo espiritual, mas que nos pede esse compromisso de domarmos as nossas más tendências, de operarmos aquilo dito por Allan Kardec, a nossa transformação moral, para alcançarmos a cura real, estabelecendo a perfeita harmonia da alma, porque narra o Novo Testamento que muitos foram os ingratos, que alcançaram a cura e seguiram. E narra Amélia Rodrigues em relação a Bartimeu, que ele não resistiu às tentações do caminho, tornou a errar, mesmo alcançando o benefício de Jesus, o restabelecimento da visão, utilizando o mal, uma vez mais a sua faculdade de ver. Que possamos bem dizer as experiências que nos chegam, como oportunidade bendita de recomposição moral do espírito, de avaliarmos, e podemos avaliar, de tantas dificuldades que passamos, e olhamos para trás e reconhecemos que de todas elas nos reerguemos melhores, mais experientes e com menores probabilidades de equívocos naquela área onde nós experimentamos o sofrimento, a dor, a enfermidade. Que possamos, diante da beleza que a doutrina espírita nos apresenta, seguirmos a nossa existência, confiantes na misericórdia de Deus, nos seus desígnios. Que possamos rogar a Jesus as bênçãos, para aproveitarmos o momento que estamos, o agora, as experiências que estamos vivenciando, as vicissitudes da vida, mas também as alegrias. Observarmos que ao redor de nós há mãos amigas, que se estendem, que nos ajudam, ombros que nos permitem os soluços de dor, as lágrimas, mas que também nos permitem experimentar o alívio para continuar seguindo rumo à plenitude existencial. Agradecendo a casa pelo convite, a atenção de todos, o acolhimento, que Jesus nos abençoe.